Vó, tá ao vivo. Tá ao vivo. Tá ao vivo. Falar pra organizar, tá ao vivo. Todo mundo falou pra começar que já era pra ter começado. Pessoal, boa noite, estamos ao vivo. Com os blocos, Zé Pereira. Liga. Zé Pereira. Boa noite. Boa noite. Depois desse ensaio gostoso, pré-festival Alto do Bonfim, primeira vez Carnaval no Bonfim, né? É um sonho antigo nosso fazer esse festival, e porque a gente sempre entende, né, que as políticas públicas têm que estar na cidade inteira. Né? E costuma só acontecer eventos lá embaixo no centro histórico, né? Então faz tempo que nós estamos querendo fazer esse carnaval aqui. A gente já faz aquela saída, aquele cortejo toda sexta-feira de carnaval, né? Mas agora vai ser um festival inteiro, vai começar às 4 horas da tarde, com atividade para as crianças, a DJ Cara Jazz, vai ter pintura facial para as crianças. E aí vai ter os blocos, né? Nós convidamos o bloco Baque do Bonfim, que trabalha com crianças e adolescentes, e o Santa Dica, que é um parceiro antigo nosso, né? Da Guaidê e do Zé Pereira. E depois a gente, né? Claro, afinal o festival é do Zé Pereira, no Alto do Bonfim. E essa roda aqui, eu vou passar a palavra para terminar, porque a gente precisava, assim, faz tempo também, conversar sobre essa temática, né, do carnaval, sobre a diversidade, sobre as violências que acontecem no carnaval, né, sobre essas várias mudanças que vêm ocorrendo, né, ao longo dos anos. E, vamos vestir de índio, vamos vestir de mulher, vamos vestir de não sei o que lá. Conversar sobre essas coisas, né, porque agora os tempos são outros, a nossa consciência é outra, né? E também falar sobre a memória do carnaval, aqui na cidade, no Alto do Bonfim, o Zé Pereira, né, que trouxe essa memória do seu Ico, né, que é o mestre da cidade, né? E sobre o respeito, né, também, sobre a brincadeira. Então, enfim, tem conversa para mais de metro aqui. Boa noite, gente. A ideia é que a gente fazer uma conversa mesmo, então nem eu, nem a Daraína, nem o Noel, a gente vai ficar aqui palestrando e falando a noite inteira. A ideia é que a gente faça uma conversa mesmo, inclusive porque não adianta uma pessoa só falar e a gente não refletir sobre o que a gente está falando. Então, se a gente fala aqui, a gente fica falando sozinho, tem uma hora que vocês estão pensando na janta ou pensando se tem salgadinho ainda e não funciona mais. Então, a qualquer momento, quem quiser falar e colocar alguma coisa, inclusive discordar do que a gente está falando, eu acho que discordar faz parte, porque só concordar quer dizer que a gente não está refletindo. Então, quem quiser discordar, fala assim, acho que vocês estão viajando, eu penso de outro jeito, é válido também, e a ideia é que a gente vá colocando tudo, tá? Para a gente ir debatendo.
Mas a ideia da gente conversar aqui hoje é a gente falar sobre a diversidade mesmo de fantasias no carnaval. Porque a gente tem 1 milhão de formas de se fantasiar, de pensar fantasia. Inclusive, esse ano nosso tema é cerrado. Então, a gente pensar o que é bicho, é planta, é um ser elemental, o que a gente quiser fantasiar. Mas a gente vê que em vários blocos, em vários espaços, algumas fantasias que elas são complicadas, né? Elas são problemáticas quando a gente usa elas. Uma coisa, por exemplo, um exemplo bem fácil para a gente pensar é, por exemplo, tinha um bloco, acho que era em São Paulo, que era o bloco da Nega Maluca. E todo mundo se pintava de preto, botava uma peruca black, fazia um feição enorme e saía se fazendo uma rua fingindo que era uma pessoa negra escandalosa. Então, esse exemplo é muito fácil para a gente entender o problema que é de algumas fantasias, né? Como é que algumas fantasias trazem problemas e mostram preconceitos que estão na sociedade. E aí, se a gente olhar para o nosso estandarte, nosso tema lá do estandarte é diversidade, equidade e liberdade, né? Então, é importante que a gente pense nessas questões para a gente acabar, mesmo com esse estandarte, a gente não fazendo a mesma coisa que a gente critica em outras pessoas, né? Então, por exemplo, se fantasiar de mulher é uma coisa que muitas vezes é difícil, porque quando os homens se fantasiam de mulher, eles ficam fazendo um estereótipo, ficam gritando, se fazendo todo estranho, imitando o que seria uma mulher. E aí a gente sabe que a gente está num dos países que mais mata mulheres no mundo. Isso quer dizer que muitos homens não respeitam as mulheres. O feminicídio é uma coisa que está aí muito presente. A gente tem uma música, Núzia Pereira, que fala sobre isso também. Então, muito desse desrespeito vem também essa zoeira em cima do que é uma mulher. Então, a mulher é uma pessoa que grita, uma pessoa espalhafatosa, uma mulher que usa roupa curta só, é uma mulher que não fala nada com nada. Então, esse estereótipo do que é uma mulher é uma forma de ridicularizar as mulheres e que abre espaço para violências contra as mulheres. Porque isso é uma coisa ridícula, quer dizer que a gente não precisa respeitar aquilo. E se a gente não respeita esse grupo, que é muito importante, que é inclusive a maior parte da população, respeita, a gente pode fazer qualquer coisa com essas pessoas. Que é a mesma coisa que a gente, quando eu falo da nega maluca. Então, você se fantasiar de uma pessoa negra, que é um grupo que sofre muito com o racismo no Brasil, que é um país extremamente racista, que persegue pessoas negras, que assassina pessoas negras na figura da polícia e do Estado. A gente está no bairro do Alto do Bonfim, por exemplo, em que isso vai acontecer muito mais do que em outros lugares de Pirenópolis, justamente porque tem uma população negra muito grande, uma população muito pobre em alguns locais. Então, a polícia se sente no direito e o Estado se sente no direito de fazer essas coisas. E aí, quando a gente fantasia de pessoas negras, a gente também está ridicularizando isso. Assim como as fantasias de pessoas indígenas, né? Que também a gente cria uma imagem do que seria uma pessoa indígena, que é aquela uga-uga, aquela imagem toda estereotipada e ridícula também. E a gente coloca essas pessoas como elas fossem menores e a gente fica se fantasiando do que a gente pensa que é ser uma pessoa indígena. Enquanto tem várias culturas indígenas, várias etnias indígenas diferentes, cada uma se veste de um jeito, cada uma fala uma língua, cada uma se identifica, se comunica de um jeito diferente, então a gente reduz aquilo a uma coisa ridícula do que a gente tem como estereótipo do que é uma pessoa indígena. E fora que os indígenas, né, eles usam as pinturas, as roupas em determinadas situações, né? Eles não vão plantar. Vamos plantar, todo mundo pintado. Não, são rituais, né? Que eles utilizam determinadas pinturas que têm determinado significado. Não é aleatório, vai fazer uma maquiagem. Não é uma maquiagem. Cada uma daquelas pinturas tem um símbolo, né? Tem a ver com a etnia de cada um daqueles povos, né? A cor da roupa que eles usam, a cor das penas. Enfim, é tudo ritualizado, não é uma fantasia. Eles não estão fantasiados. Eles estão se preparando para um ritual importante na comunidade deles. O Murcei está pedindo para quem puder desligar o Wi-Fi para funcionar melhor a live. É isso, Murcei? Funcionar a live melhor. Eu acho também que esse é um debate que atualmente a gente está tendo muito, né? Então, assim, eu quando era criança, né, não tinha muito esse tipo de debate, assim.
de você falar sobre racismo, você falar sobre machismo, bullying, né? Quando a gente era criança aqui, quem é da minha idade para mais, quando a gente era aqui, não existia nem esse negócio bullying, ninguém falava isso. Né? Hoje em dia é um tipo de coisa que a gente já está precisando debater mais. Então tem gente que fala assim, hoje em dia não pode mais fazer piada com nada, não pode fantasiar de mais nada, antigamente é que era bom e tal, não sei o quê. Mas às vezes era bom para as pessoas que não era aquela que estava sendo aquela pessoa que era a zoada, né? Aquela que agredida, oprimida, né? Então, as pessoas que ficavam zoando, fazendo bullying, achava bom, mas e aquela pessoa que sofreu bullying? Será que ela também achava que antigamente era melhor? Então, eu acho que assim, hoje aqui, talvez a gente não tenha uma resposta absoluta assim, isso pode, isso não pode e tal. Mas é uma coisa que a gente está sendo forçado a pensar a respeito, né? Então, assim, muitas coisas que a gente fazia antigamente, muitas coisas que a gente aprendeu, não é porque a gente aprendeu desse jeito que é a única forma de fazer, né? Não é porque aprendeu desse jeito que tem que continuar assim. Então, eu acho que é o nosso papel, né, a gente refletir sobre alguns aspectos, né, da nossa cultura, né, da nossa sociedade que a gente não concorda, e aí a gente, né, não precisa fazer o que a gente acha que é errado. Tá errado, mas vamos continuar assim, porque é assim mesmo. Não, tá errado, a gente entende que é errado, então o que a gente pode fazer sobre isso? O que a gente pode, né, então, esse tipo de fantasia não pode, então tem como a gente se fantasiar de outra coisa, tem como a gente fazer essa fantasia, mas de uma outra forma, né? De uma forma que não desrespeite ninguém. Eu acho que esse é um caminho, né? Porque às vezes é difícil, pode, não pode e tal. É difícil saber tudo, mas você pode dialogar, né? Conversar com outras pessoas. Você acha que isso é legal, tal? Você acha que eu usando essa fantasia aqui, eu estou desrespeitando alguém? Então, acho que pelo respeito, acho que a gente consegue entender, né? Não, isso aí não está desrespeitando ninguém. Então, beleza, tranquilo. Eu acho que a liberdade, né? Inclusive na nossa bandeira, uma das palavras que está lá é a liberdade. E hoje em dia as pessoas, tem gente que acha que assim, liberdade é eu chegar, eu falar o que eu quiser, eu chegar, bater, se eu quiser bater em alguém, eu vou bater, porque eu posso fazer o que eu quiser. Não, liberdade não é sobre isso. Liberdade, a minha liberdade vai até onde esbarra na liberdade do outro. Então, se eu for agredir uma pessoa, seja fisicamente ou verbalmente, eu estou limitando a liberdade dela. Então, isso não é mais liberdade. Eu estou passando do limite. Então, a minha liberdade de expressão, é até onde eu não ofender ninguém. Eu não posso chegar aqui xingando todo mundo e ofendendo todo mundo, falando um monte de palavrão e falar que isso é liberdade de expressão. Não, isso não é liberdade de expressão, isso é violência. Né? Eu não tenho esse direito. Agora, se eu quiser me expressar com respeito, falar, gente, isso aqui eu não concordo, isso aqui que está acontecendo, aí sim, com respeito eu posso me expressar e ter a liberdade de expressão, né? Mas sempre, né, nesse caminho do respeito. Não, e é importante isso que o Noel fala, que é o que eu falei no começo, a gente pode discordar, inclusive, por isso que é importante a gente conversar. Porque se a gente não conversa, não tem como a gente entender as coisas. E aí essa roda é pra gente ir conversando mesmo e entendendo essas questões. Ninguém vai ser apontado o dedo, ninguém vai ser xingado, ninguém nada disso. A gente está aqui porque a gente é um bloco e como bloco a gente assume essas responsabilidades que estão ali na nossa bandeira. E aí a gente junto vai pensando nisso. Por isso que o tema desse ano, por exemplo, a gente tem, nos últimos anos, tendo tido temas, e a partir dos temas a gente pode pensar melhor as fantasias, né? Inclusive a gente pode usar mais a nossa criatividade. Então, como é que dentro desses temas a gente pensa outras fantasias que não correm risco de ofender alguma pessoa, que é o que o Noel falou. A minha liberdade vai até onde esbarra na liberdade do outro. Então, eu não vou usar uma coisa que ofenda outra pessoa. Então, tem gente que vai se fantasiar, por exemplo, de coisas relacionadas ao candomblé, porque é uma coisa que é também vista como negativa, então as pessoas acham que é bom ficar zoando com isso. Sendo que existem muitas pessoas que são violentadas por ser dessa religião, e aí a gente não pode brincar com isso. Então, existem vários grupos que, quando chega no carnaval, são grupos que vão ser ridicularizados porque são vistos como menos importantes.
E aí é importante a gente ir refletindo sobre isso aos poucos, é o que o Mauro falou. A gente vai conversando com as pessoas. Então eu converso com um amigo, eu converso com outra pessoa que seja do bloco, eu converso em casa, eu converso com alguém que é desse grupo. Então, se eu conheço uma pessoa indígena, eu posso chegar e conversar, não, olha, já me fantasiei assim, o que você acha, o que você não acha, o que incomoda, o que não incomoda. Conversar com mulheres sobre a temática de se fantasiar de mulher e usar esses adereços que são tidos como femininos. Que, inclusive, a gente pensar o que é ser mulher. Que não é só vestir uma roupa, não é só falar de um determinado jeito, não é só usar maquiagem. Então, antigamente a mulher não podia usar calça. Hoje em dia, quase todas as mulheres que estão aqui estão de calça ou de bermudas. A maior parte. Então, o que é ser mulher? O que é vestir uma roupa de mulher e dizer que é uma mulher? E aí a gente pensa também, por exemplo, sobre as pessoas trans, e principalmente as mulheres trans, que são um grupo que também é muito violentado, e justamente entra nessa questão do ser ridicularizado por nascer de um sexo, mas se identificar com outro gênero. Então, eu nasço do sexo masculino, mas eu me identifico enquanto uma mulher. E é um grupo que... O Brasil é um grupo que é o país que mais mata pessoas trans no mundo inteiro. E aí a gente chega no carnaval e a gente ridiculariza, inclusive, esse grupo quando se fantasia de mulher. E aí vai ridicularizar pessoas travestis, vai ridicularizar pessoas trans, achando que existe um estereótipo em se identificar desse jeito. Então a gente acaba violentando as pessoas em coisas que são muito perigosas, porque as pessoas estão morrendo por essas questões. Então é por isso que é importante a gente ir conversando. E não é aqui uma lição de moral, não é uma bronca, não é tá todo mundo com cara de meu Deus do céu. A ideia não é essa, a ideia é a gente ir conversando, inclusive vocês falarem também. E aí a gente lembrar que nosso tema é cerrado. A gente ainda tem 1 semana e meia para o carnaval. Então, o que a gente consegue construir das nossas fantasias que não tem a ver com esses temas que podem ofender vários grupos da sociedade? Então, o que a gente pode aqui pensar juntos também, juntas e juntos, o que a gente pode pensar para essas fantasias, para a gente não acabar ofendendo alguns grupos de pessoas. Tá bom? E tem uma coisa, né, que era legal a gente lembrar, lá antigamente, começo do carnaval, né? Que esse carnaval, como a gente conhece hoje em dia no Brasil, mudou muito. Quando chegou no Brasil, enfim, cada lugar que ele chegou, ele foi tomando características novas e tudo isso, né? As escolas de samba, os maracatus, os bois de carnaval. Tem manifestação no Brasil inteiro de carnaval. Mas a ideia central do carnaval, enquanto manifestação popular, o que era? Era satirizar, era tirar onda com as pessoas que dominavam a sociedade. Né? Os ricos, os patrões, os caras que mandavam nos castelos, né? Todos os opressores. Então, o carnaval, ele nascia para criticar essas pessoas, criticar essa sociedade. Então, no carnaval, eles não faziam fora do carnaval, porque eles iam ser presos, iam ser torturados, iam ser mortos, mas no carnaval podia. Então, era o momento que eles aproveitavam para tirar onda com a elite. Era só esses dias que eles tinham para poder fazer isso sem ser perseguido, né? Então, de alguma maneira, a gente pode pensar também nessas críticas, né? Sem ofender essas minorias que a Terena acabou de falar, né? Por exemplo, a Raquel sempre fica pirando, o que você vai vestir esse ano? Eu não consigo decidir. Eu vou vendo o que está acontecendo. Né? Uma vez eu fui de Damares, quer dizer, o Celso foi de Damares e ele foi de todas as mulheres vestem rosa. A gente vai brincando com essas coisas. Porque não é possível, em 2000 e tanto, uma pessoa falar que mulheres vestem rosa. Isso é uma coisa absurda para a nossa sociedade. E isso é uma coisa determinante. Se a mulher quiser vestir rosa, ok. Se o homem quiser vestir rosa, ok também. Né? Se a criança, quem quiser, qual é? Não tem esse que diga, mulheres vestem rosa, homens vestem azul. Não, cada um veste, né?
a cor que tem que lhe prover, não tem essa, né? Então, o ano passado, a gente não era do tema cerrado ainda, mas eu saí já com... Porque teve uma onda de destruição e eu saí exatamente com o cerrado destruído, né? O que sobrou do cerrado. As pessoas vão entender? Estou nem aí se as pessoas vão entender. As pessoas perguntam e... aí elas começam a observar, faz sentido, não sei o quê. Mas eu fico pensando nisso, porque eu estou fazendo essa reflexão. O que eu quero questionar? Teve um ano que estava, acho que era ano de eleição, e tudo que falava sobre eleição, acho que era Bolsonaro e Lula, e todo mundo, e o PT, hein? E o Lula, hein? Não podia falar nada que as pessoas já, e o PT, hein? E o Lula, hein? E o PT? Aí fizeram um meme, que eu adorei aquele meme, que era desses super-heróis aí, que eu não lembro o nome deles. Os Naruto da vida, que o meme era assim, ele todo de vermelho, aí ele fazia assim, e o Lula, hein? E o PT, hein? Eu morri de rir com isso, morri de rir. Aí eu me vesti toda de vermelho e escrevi aqui, e o Lula, hein? E o PT, hein? Quer perguntar? Tá aqui, ó. Não enche o saco, entendeu? Não enche o saco. Deixa a gente brincar, vamos falar de coisa importante e ouvir. Porque o que geralmente acontece é que as pessoas não querem ouvir. As pessoas não querem ouvir. Ficam repetindo. Então, eu acho que a gente vai fazer... Eu não vou contar minha fantasia, né? Cerrado em Chamas, tem um nome, Cerrado em Chamas. Porque, quanta fogueira, pelo amor de Deus, eu fico indignada com esse monte de fogo que pega nesse cerrado. Muito doido, né? Claro que eu não vou lá me botar fogo, mas eu já, nas minhas ideias, estou lá pegando fogo, entendeu? O negócio tá... Né? Então, eu acho que essa reflexão é importante para a gente fazer. Não é para ficar bonitinha. Se quiser ficar bonitinho, ok. Quem quiser ficar bonitinho também. Mas essa reflexão é importante. Mesmo porque eu acho que nós estamos abandonando, né, você, essa coisa dos homens se vestindo de mulher. A gente já veio aí desde o ano passado, né, que a gente começou a pensar um pouco para esse outro lado, né? Na verdade, desde 2023, né, que a gente vem com esse pensamento de, já que você vai se vestir de mulher, que seja de uma forma que não seja de chacota, né? Igual a gente sempre fez. A gente só colocava uma saia e estava lindo, maravilhoso. A gente pensava assim, né? A gente começou a ver de uma forma, como que vai fazer? Vamos fazer uma homenagem a alguma personalidade, alguma mulher foda, que a gente sabe, tem muitas mulheres foda, que deixou história. Além das nossas mulheres, né, do Brasil, que a gente conhece, tem as personalidades, né? Muitas que morreram lutando por uma causa, outras que não chegaram a ser conhecidas tanto para fora, assim, mas a gente sabe que teve uma história de luta ali. Né? Então a gente já mudou um pouco essa característica, essa ideia de fazer e começou a homenagear. Né? Então a gente falou, e aí, será que é legal? Esse ano a gente decidiu que não tem mais essa obrigatoriedade, igual sempre foi. Os homens tinham que vestir de mulher para sair do bloco. A gente tinha essa parada, agora a gente não tem mais. Porque a gente também está começando a entender e a colocar em prática o que a gente fala. Por que a gente vai falar do negócio e vai fazer a outra coisa? Já que a gente está falando, a gente está fazendo essa discussão. Então vamos nós começar o exemplo? Né? Então, assim, a pessoa tem liberdade, ela sai do jeito que ela quiser. Mas ela vai sair sabendo que aqui no bloco a gente pensa assim. Né? Nosso posicionamento como Bloco Zé Pereira é fazer uma homenagem a alguma coisa. Quer homenagear uma mulher? Homenageia direito, traz um respeito, traz uma ideia, traz um conceito sobre aquilo. Né? Então vai ser assim a partir de agora. Acho que é interessante o bloco se posicionar assim também. Já que a gente posicionou daquele outro jeito, outra vez falar sempre. Então, acho que o bloco tem que se posicionar. E o Carnaval de Pirenópolis está se construindo, né? Não sei se todo mundo aqui sabe, a gente participa do coletivo de blocos, nós somos 9 blocos, né? A Aninha está aqui, a Aninha também participa do coletivo. O Lua também, desculpa, Lua. A gente vem construindo um carnaval para Pirenópolis, que a verdade é essa, são os blocos que estão construindo o Carnaval de Pirenópolis, né?
A gente está fazendo e a prefeitura está acatando 70% do que a gente fala, que a gente propõe. E a gente está nessa ideia de ser um carnaval inclusivo, de ser um carnaval que não seja um carnaval de bagunça, que não seja um carnaval que só traz show grande, com bebida, com aquela loucura. A gente está tentando trazer um carnaval que seja cultural realmente para a cidade de Pirenópolis. Né? Para viver, o pessoal vem para viver os blocos de carnaval de rua. A ideia do coletivo é essa. E dentro dessa conversa, a gente sempre toca nos assuntos de diversidade, respeito, né? Essa luta contra a violência contra as mulheres. Então, assim, esse é o posicionamento também do coletivo. E isso está refletindo em todos os blocos, não é só um ou outro, né? Se eu pegar aí de 2023 para cá, todos os blocos começaram a ter o mesmo entendimento. Todo mundo que lançou um tema começou a trabalhar um tema sempre que era inclusivo. Né? Isso foi muito rico para o carnaval. Então, assim, está refletindo, né? Então a gente está tentando, esse ano a prefeitura vai ter um espaço lá na porta da antiga Ozego, né? Onde vai ser um espaço de apoio, vai estar falando sobre violência, vai ter esse espaço lá também, né? O pessoal da saúde e do CAPS que vai estar tomando conta. Então é importante a gente levar essas demandas não só para nós, mas também pôr para fora do bloco essa questão. Quando a gente chegar na reunião, conversar com outras pessoas, a gente possa levar esse tipo de discussão. Porque eu acho assim, para ser legal, para ser saudável, todo mundo tem que se sentir bem. Não adianta eu estou lá bebando, me divertindo. Gente, eu sou Ana Clara, quem não me conhece, tudo bem? Eu participo como Instagram do coletivo de blocos, com bloco infantil, Canários da Terra, que acontece na segunda-feira pela manhã, 9 horas da manhã, ali do lado da Igreja do Bonfim, todos convidados, é muito legal. Eu tive a oportunidade de participar, de conhecer o Zé Pereira em 2023. E foi um prazer, um orgulho maravilhoso chegar aqui. Eu fiquei muito encantada. E aí, no primeiro ano de carnaval que a gente saiu, eu fiquei muito surpresa de ser os homens fantasiados de mulher. Eu falei, que loucura! Esse lugar aqui tão diverso, que bate tanto nessa tecla, os homens fantasiados de mulher. Aí eu demorei um tempo assim, para entender qual que era a proposta. E nesses 4 anos, vi a coisa mudar. Foi rápido, né? Assim, nesse tempo para cá, eu acho que mudou a questão da fantasia, como o Instagram falou, e eu achei isso muito legal, que a gente viu o amadurecimento ao vivo das coisas, assim, um curto período de tempo. Eu achei isso muito legal. Queria adicionar uma informação, não sei se já tinha chegado na reunião hoje,
o delegado falou que a delegacia estará aberta durante todo o carnaval, com espaço específico para a violência contra a mulher, com um lugar de atendimento e policiais mulheres prestando esse atendimento. Eu achei isso muito, muito legal, muito importante. Então, quero trazer isso aqui para quem não sabia disso. Eu não sabia, fiquei sabendo hoje, achei muito legal. Porque acontece, gente. A violência contra a mulher, ela não é só física. Ela é financeira, ela é patrimonial, ela é emocional, ela é mental. São vários tipos de violência. E ter um espaço dentro de uma instituição que é tão conservadora como é a polícia, que eu nem gosto dela, eu particularmente não gosto muito, não. Eu acho que é uma conquista, né? E tem esse espaço de acolhimento que eu acho que é legal de compartilhar. E queria trazer uma fala sobre o Cerrado, sobre a temática do Cerrado. Eu e o Marcelo, nós somos brigadistas voluntários, a Javim também, que é do bloco, que mais ou menos, acho que nós três aqui. Somos voluntários da Brigada Gavião Fumaça. E a gente já vem há alguns anos lutando contra, assim, incêndios inacreditáveis aqui em Pirinópolis. Ano passado teve um incêndio específico ali na região da Caxira Paraíso, Dragões, que em 72 horas, em 3 dias, queimou 5.000 hectares. São mais de 5.000 campos de futebol, gente. É muita coisa. Foi um incêndio gigantesco. Nós trabalhamos em 36 pessoas, no Corpo de Bombeiros, a Brigada do Parque, o Corpo de Bombeiros Florestal, que atua dentro do parque na temporada de fogo, e 20 brigadistas do Gavião Fumaça. Trabalhamos 72 horas em troca de turno para conseguir, assim, segurar nada do fogo. O fogo, ele tem vida própria e ele foi embora e devastou tudo. Então, a gente teve, por exemplo, a gente teve, posterior a esse incêndio, esse ano, uma temporada de caju falida. Não sei se vocês perceberam que quase não teve caju esse ano aqui no município. Então, os fogos que aconteceram, os incêndios que aconteceram em 2024 e o do parque em 2023, que queimou o parque, 75% do parque foi queimado em 2023, esses 2 incêndios fizeram com que a temporada de caju no final de 2024 quase acontecesse. Então, a gente tem impactos assim, muito severos em relação aos incêndios aqui. E a gente entende, a gente vê que essa questão do incêndio florestal, ela está melhorando, ela está amadurecendo, e o trabalho feito de formiguinha, preventivo, nas escolas, com as crianças, ele reverbera, ele demora alguns anos para reverberar, mas ele acontece. Então, queria trazer isso. Eu acho que a temática do Cerrado é tão pertinente, ela é tão múltipla, tão grande, a gente tem um bioma tão rico, tão presente nas nossas vidas, que a gente nem se dá conta do tanto que ele é presente. A gente se dá conta quando a gente para, quando a gente para de ter fruta, quando a gente para de ter florescimento, quando a gente para de ter diversidade de pássaros, quando a gente se depara com os animais queimados, aí a gente sente, mas a gente poderia não passar por isso, por sentido. Então é isso, essa é a minha contribuição. Muito obrigada por ter acatado eu, meu marido e meu neném agora. Sou muito feliz, muito grata ao Zé Pereira. Me sinto pertencente disso aqui, apesar de estar há pouco tempo aqui. E é isso, muito obrigada. Aí, valeu. Ó, salva de palmas aí. Isso aí. Ó, quero dar um salve aí. A Carla queria falar. Só dar um salve aí. É massa que, assim, a proposta aqui, o convite do Zé Pereira, mas também temos representantes de outros blocos também, né? Canarinhos, né? Ninho dos Canarinhos amanhã presente, então, no nosso evento, na Pororoca. Temos nossos intérpretes de Libra aqui, representando aí o bloco Piqui Sonoro e também a Lápia, né? Então, muito bom ter, né? Tem aí, o Jorge está aqui com a camiseta do Maracatu, tem outras pessoas também, a Jojo também, toca no Maracatu. Então é bacana isso, a gente debater essa ideia aqui e cada pessoa... Boa noite, seja bem-vindo. E cada pessoa também que possa levar essa conversa, né, esse debate, essa reflexão para outros blocos também, né? Essa ideia, né? Então, e dar o salve também à Brigada Gavião Fumaça, que está fazendo um trabalho fundamental aqui. Então, salve de palmas aí. De certa forma também, o nosso tema também é uma homenagem, um agradecimento à Brigada Gavião Fumaça. Inclusive, a gente teve um incidente aqui que pegou fogo no pasto aqui embaixo da BNB, e graças ao trabalho da Brigada, né,
protegeu. Eu não estava aqui na cidade no dia, mas eu fiquei sabendo, então quero agradecer em nome do Quintal da Aldeia, em nome do Zé Pereira e todo o Quintal da Aldeia. Obrigada, Gavião Fumaça, trabalho importantíssimo aí. Muito obrigado. Gente, eu sou a Carla, eu estou trabalhando nesse projeto também, como produtora. Obrigada, gente, por ter me incluído nesse projeto, está lindo. Obrigada a todo mundo também por acolhido no bloco. Isso que a gente está falando agora sobre respeito, diversidade e memória, tem essa dimensão política, né, que vocês falaram muito bem, abordando, né, todas essas questões de representatividade, respeito às manifestações, às diversas expressões, respeito à natureza também. E tem outras dimensões, além da política, tem uma dimensão artística, né, desse bloco. O bloco ele é um conjunto artístico, ele é um conjunto político, ele é um conjunto de afeto também, né? Então, dentro disso, não é só porque é politicamente incorreto a gente se vestir de uma forma que vai ofender alguém, não é porque é crime assediar uma mulher que está vestida de uma forma livre durante, né, um cortejo, um desfile, uma festa, mas é porque tem essa dimensão afetiva, essa dimensão do amor mesmo, sabe? Que a gente que a gente pode melhorar esse tipo de manifestação e compreensão. O respeito ele tem um nível de empatia que é necessário para a gente poder respeitar, né? Porque não é assim, isso é mimimi, né? Que algumas pessoas falam, a minha intenção não é desrespeitar, isso é mimimi. A empatia significa entender que quem sente a dor é que manifesta e que coloca o limite da dor. Então, se uma pessoa trans, ela se sente ofendida, ela se sentir meio ridicularizada, meio exposta nessa situação, a dor dela é que tem que ser respeitada, não que a sua intenção de não ofender, né? Você pode fazer um blackface, sair no carnaval, e se a pessoa negra se sentir ofendida com isso, você tem que entender que a dor é dela, ela tem os motivos da história, tentar se colocar nesse lugar de empatia para entender, e aí então exercer o seu respeito com relação a isso, né? Então, eu queria uma mulher, né, que está ali solta, dançando e tal, né, ela não quer ser oportunada, ela não quer ser tocada, às vezes, né? E não é porque ela está ali que você tem que ter essa empatia de perceber o outro. Além da sua intenção, da sua percepção, a gente tem que ampliar assim, o coração mesmo, é dessa dimensão que eu estou falando. Além da política, tem essa afetiva, que é do cuidado, e a gente se cuida aqui, né? A gente se cuida, ajuda a carregar o instrumento, ajuda a se preparar, ajuda ali, uma mulher fica de olho na outra, os homens ajudam a gente também a passar por esse trajeto de um jeito bacana, a gente cuida das crianças, todo mundo, e tem a dimensão artística também, né? Olha, vamos tocar certo, então você trabalha conjunto, olha, vamos achar um tema para fantasia. Gente, vamos dançar as meninas lindas, né? Dançando nos ganzás e tal. A gente tentando fazer um bloco, isso é arte que a gente tenta fazer junto, né? Então, eu queria, na verdade, só agradecer, complementar, foi ótimo tudo que vocês falaram, e lembrar que o que a gente está falando, na verdade, é de amor também, né? De arte e de amor, além de política. E viva o Zé Pereira! Não, você não tá sem ar. Não estou com ideia nenhuma na cabeça. Você fala ouvindo. Luana representando. Até em algum momento eu vou falar, velho. A Badia tá ali com cara de quer falar. É uma roda, galera. Bora conversar. Peraí, na minha Damares estava vestida de azul e rosa. Ele nem lembra. Eu fico confusa aí. Eu queria relatar aqui desde um ano que para mim ficou bem evidente essa questão da gente sair, todo mundo vestido de mulher e tal, sentindo que tinha isso, né? Para onde que a gente estava jogando essa ideia, o que as pessoas estavam, né, nos vendo, achavam e tal. Foi aquele ano que eu saí vestido, a gente comprou umas fantasias em Anápolis, de vários temas, e tinha uma que era bem misoginia mesmo, que é quase pornográfica mesmo, que era empreguete. Isso foi a fantasia que sobrou para mim. Eu me vesti de empreguete,
Eu lembro que eu me alimentei muito mal, bebi muita cachaça antes de sair, e a conta veio, né? Veio no sentido da pressão cair, eu dar com a cara no chão. Aí, de lá em diante, eu fiquei me questionando se aquilo foi por acaso ou foi uma punição mesmo. Assim. Tipo assim, você tá brincando com isso, tá se vestindo sem consciência nenhuma. Veio uma rasteira, eu dei com a cara no chão, fiquei muito tempo com a sobrancelha branca aqui. Queimou a cara, né? A gente botava a bosa, ficou uma mancha branca. Aprendeu quais lições dessa foram várias lições. Uma que babosa é conta quem faz. Mas eu fiquei realmente com essa pulga atrás da orelha, eu nunca mais me senti muito à vontade. Eu também não gosto muito de ficar pensando na fantasia, né? Eu gosto mesmo de batucar, de ir para a rua para batucar. Mas assim, eu acho muito pertinente tudo que foi colocado aqui. Acho que realmente a gente tem que... É uma brincadeira, né? Que a gente está fazendo, mas é cultura popular. A cultura popular é coisa séria, né? A gente está brincando aqui com coisas que, né, tá dando seguimento às brincadeiras que são ancestrais, né? O samba é uma coisa ancestral, a batucada é uma coisa ancestral, né? E a gente é brincadeira, mas é sério. E tudo que está em torno disso são coisas interessantes para a gente refletir e realmente levar a sério, né? Essa nossa brincadeira aqui tem reflexos políticos, né? Tem reflexos, como bem colocou a Carla, né? Na distância dos afetos, né? Eu acho que isso talvez seja o mais precioso, que é o que a cultura popular traz naturalmente dentro de uma comunidade. Que é essa coisa assim, que às vezes a gente nem concordar muito sobre várias coisas, sobre vários assuntos, mas a gente está convivendo e aprendendo a lidar com as diferenças, né? Então, esse grupo aqui, né, desse tamanho, menor, maior, é sempre promissor porque carrega consigo, né, esse sentido do fazer comunitário, né? A gente está fazendo junto, a gente está aprendendo junto, né? Uns têm mais experiência, outros menos, mas é exatamente isso, é essa convivência que faz todo mundo ganhar um pouco mais de segurança, né? De trabalhar suas diferenças, de amadurecer dentro do grupo, às vezes até mudar de opinião em silêncio, ou às vezes falando mesmo, né? Mas o importante é isso, é que o que a gente tem aqui é um caldeirão de afetos e de possibilidades múltiplas, né? Acho bom a gente sempre pensar isso. Tá vendo? Por isso eu queria que o Celso falasse. Tomar o microfone, porque senão ele fica falando a noite inteira. Mas queria só complementar, você falou que tem 4 anos, né, que vocês estão com a gente. No carnaval de 2020, quando passou o carnaval, o Arthur deu uma ideia, essa ideia da gente começar a pensar numa personalidade. Foi o Arthur que deu essa ideia, inclusive ele tinha um livro, ele até começou a mandar umas fotos no grupo, de umas mulheres muito fodas, uns turbantezão, assim, tinha umas africanas muito doidas, as imagens, sabe? E assim, a gente começou a pensar, né? E eu lembro que em 2020, eu estava com uma camiseta preta, que eu sempre saio com ela, e uma saia da Dona Helena, que é uma das guerreiras do Bonfim, que ela não usava mais. E aí eu pedi para a Dani fazer um turbante. Ela quase matou, amarrando, e a gente fez uma pintura, né? Eu lembro que a Daraína falou assim, cara, você está homenageando a sua avó? Né? Tipo assim, minha avó, uma mulher negra africana, só que assim, eu não tinha pensado naquilo. Mas eu me senti tão bem com aquilo, que eu acho que eu toquei até melhor. Acho que eu nem errei naquele carnaval. Não errei naquele carnaval. Acho que foi assim, uma energia muito doida. E aí, no outro ano, eu usei, né, mais ou menos assim, a mesma ideia, só que no outro ano não, né, 2023. Foi depois da pandemia, né? E aí começou a pensar um pouco mais nisso, né? E é interessante porque, assim, o jeito que as pessoas recebem o que você passa. Para mim, eu estava lindo, maravilhoso, estava mesmo, né, homenageando a minha avó, eu absorvi isso, e as pessoas tiravam onda com a minha, achavam que estavam tirando onda com a minha cara. Ah, lá o morcegão vestido de preto. Você entendeu? Tipo, como que a pessoa recebe aquilo, né? Então, tipo assim, é muito doido isso. É muito doido você... E assim, a pessoa acha que você está tocando ali, concentrado, você não observa todo mundo. Eu sou muito observador, então
Eu vou descendo e vou vendo todo mundo, assim, né? Tem gente que para, tira uma foto admirado, tem outro que já para, ó um gordão ali, entendeu? Tipo, foda, né? Esse ano não vai falar, não, quando ele emagrecer, então não vai falar gordão, vai falar gordinho, entendeu? Vai falar gordinho. E assim, tudo bem também, né? Eu não gosto, não, mas eu não vou partir para outra, não. Mas é massa esse movimento. Eu tô curtindo muito esse movimento. Eu acho que a gente pode ampliar um pouco mais para próximo. Eu acho que a gente pode ter o ano inteiro daqui para frente, até o carnaval do ano que vem, a gente pode fazer encontros. Eu acho que a gente poder estar trabalhando mais isso para a gente chegar lá ano que vem com uma proposta bem robusta e levar essa proposta para a rua. Eu acho que a gente pode começar a pensar nisso. E aí, bom, todo mundo que está aqui foi chegando, né, ao longo dos anos do Zé Pereira, né? Mas só para dizer um pouquinho que é isso, a ideia nossa de vestir fantasias femininas, né? A ideia, o Zé Pereira tem essa coisa assim da gente querer quebrar assim com uma lógica que está vigente ali, né? Como a minha mãe falou, não, meninos vestem azul, meninas vestem rosa. Não, então eu quero vestir rosa, entendeu? A gente não, então a gente quer, não, porque homem não pode vestir, não, então eu vou vestir. Então, assim, nesse sentido também de quebrar, assim, com essa coisa desse padrão do que tem que ser e tal. Então, por isso, assim, que a gente, por muitos anos, levantou essa bandeira e até, assim, uma certa obrigatoriedade, entre aspas, né, para os homens se vestir de mulher, para também questionar assim, não, vambora, cara, para com isso aí, deixa de besteira. Porque eu vou botar uma saia, eu vou, né, virar gay, vou virar viado. Não, para com isso é besteira. Né? Uma coisa é a roupa que você veste. A outra coisa é quem que você gosta de se relacionar. Se você quer beijar um homem ou uma mulher, isso aí já é a sua vida. Agora, o que você vai vestir, não é você vestir uma calça ou uma saia que vai definir isso. Né? Então, a gente vem dessa lógica da gente querer quebrar essa lógica vigente padrão, assim, de, não, se a pessoa é homossexual, heterossexual, transexual, isso aí é a particularidade dela, certo? Aqui ninguém é obrigado, não, aqui todo mundo é hétero, não, todo mundo é gay, todo mundo é trans, não. Um é hétero, o outro é gay, o outro é trans, o outro é cis, isso aí cada um. O importante é o quê? O que a gente tem em comum aqui. Gostar de batucar, todo mundo aqui gosta de música, todo mundo aqui gosta de carnaval e a questão do respeito. O resto eu sou corintiano, o outro ali é Guarani, o Celso é flamenguista. Beleza, vou respeitar. Ele pode perder na Supercopa de 2-0, não tem problema. O Corinthians não tem problema nenhum. A gente vai voltar para casa junto, né? Vamos almoçar junto e tudo certo, não tem problema. As diferenças a gente respeita. E as coisas que a gente tem em comum é o que, né, nos une, né? Então, a partir de um dado certo, determinado momento, vieram questionar e refletir. Não, mas essa questão aí de vocês vestir de mulher, vocês acham que tá legal isso? Né? Vocês acham que talvez alguém pode estar se sentindo desrespeitado? Aí a gente foi parar para pensar, né? Que é o que o Mustang falou, né? A Aninha trouxe também, né? Que era diferente, mas a gente falou, não, a gente, para nós é brincadeira, né? Mas pode ser que para outra pessoa é que a gente vai entender melhor, né? Por isso que a gente, né, quanto mais pessoas também falarem e der opinião,
né, mais a gente vai conseguir chegar em uma ideia, né, construir uma ideia, né, mais bacana que seja de acordo, né, para todo mundo, né? Acho que é um pouco por aí. Quem mais quer falar? Mimi está ali, observante. Vilmar. Eu só tenho a agradecer uma coisa. Cada dia eu fui convidado pelo Luciano para estar tocando aqui. Ele sabe que eu gosto de tocar pagode e tudo. Mas só que eu não vinha. Até os meus netos conversei eu para me vir. Ano passado eu vim tudo e comecei. Aí vem aqui a decisão dos caras que não sabem o que é o respeito. A brincadeira. Igual filmaram na cordeira. Aí fala assim, você estava assim, se você não diverte, o problema é seu. Se nós está divertindo, por que não falar de mim? Quando você estiver lembrando de mim, eu vou sobreviver de você como uma pena. Então deixa não é brincadeira nossa. Na quarta-feira de cima eu cheguei, não deu uma programação lá, falaram tudo de mim, de filmar, tudo assim, e daí? Tudo aqui no banco com vocês? Eu vesti tudo assim, porque assim, são uma homenagem. Você não sabe homenagem, respeito, aprenda. Todo mundo ensina, e você não compreende, obedece. Então o negócio é o seguinte, me respeito, que eu sou respeitado, do jeito que a forma que você me respeita, eu gostaria de respeitar você. Então o negócio é o seguinte, eu saí, apareci na televisão, de todo coração que eu fui respeitado e bati, e ano que vem estou de volta, justamente estou aqui de novo. E agradeço a todos vocês pelo meu... Eu não sou homem de falar, mas agradeço a todos vocês porque me considerou e estou aqui de novo. Pela perfeição, tudo, e nós criamos. Mas o negócio é o seguinte, obrigado a todos o próprio Zé Pereira. E ano que vem nós estamos juntos de novo. Agradecimento a todos. E agradeço a todos vocês pela participação e o meu apoio. E agradeço da minha colaboração a vocês todos. Muito bem, obrigado. E aí? Ele falou uma coisa de brincadeira, e não tem como eu não me lembrar do seu Ico, né? Não sei quem de vocês aqui conheceu o seu Ico. Conheceu, né? Vocês conheceram? Você conheceu o seu Ico? Conheceu. O presépio do Ico é o maior presépio. O maior presépio de Pirenópolis. O seu Ico, ele era uma pessoa muito divertida. Ele adorava brincar, fazer teatro, cantar, dançar. Então, a gente foi ficando muito amiga dele, muito, muito, muito mesmo, assim. A gente ia toda semana na casa dele. E nós somos caixeiras, né? Eu, Emília, Noela, Torenar, tinha outras mulheres que eram caixeiras com a gente aqui. E a gente ia na casa do seu Ico direto, brincar com ele contava história. Nossa, não contava história. O que ele fazia? A estratégia dele ele falava para a gente ir, a gente levava as caixas, tocava a caixa. Aí ele falou assim, tá bom, vamos tomar um lanche agora. Enchia a boca da gente de comida e começava a contar a história. Porque a gente ficava quieto ouvindo as histórias dele, ninguém interrompia ele. E eu cheguei um dia lá, chateada. Sabe aquele dia que você está chateada? Porque eu não sei, né, se vocês vivem isso aqui na pele, mas eu vivo muito isso aqui em Pirenópolis. Desde que eu cheguei, moro aqui há 30 anos, o preconceito. Eu sofro muito preconceito aqui nessa cidade, desde que eu cheguei. Muito. Esse povo hippies, esse povo que vem de fora, esse povo que quer mandar na gente, esse povo isso, esse povo aquilo. Então, a gente não podia participar de nada. Eles, se puderem, até hoje, deixam a gente de canto. Então, isso era uma coisa que me chateava muito. Né? Porque quando a gente opta, escolhe morar numa cidade, você muda para lá porque você né, gosta daquele lugar, gosta das pessoas daquele lugar, quer contribuir, quer fazer junto, né? Então, ainda mais eu, né, que só sei
fazer as coisas assim, no meio do coletivo, no meio da bagunça, no meio da arte. E eu cheguei chateada, eu estava chateada esse dia, mas muito chateada mesmo. Eu cheguei lá, não, senhor. Tô triste. As pessoas não querem fazer nada com a gente, fica perseguindo a gente, não deixa a gente fazer nada. Daí, olha o que ele fala, a resposta do seu Ico, esse era seu Ico. Minha filha, não liga, não sabe por que eles são assim? Porque eles não sabem brincar. Essa foi a resposta do seu Ico. Aí eu falei assim, não falei nada, eu só fiquei ouvindo, né? E chorando. É isso. Nunca mais me esqueci disso, né? Não liga não, eles são assim mesmo, eles não sabem brincar. Então, eu acho assim que a nossa brincadeira é o que nos alimenta, é o que nos transforma, é fundamental. Eu não sei viver sem brincar, não sei. Por exemplo, o João, meu neto, saiu espalhando aí para os amiguinhos deles daqui, que eu sou bruxa, né? Tem que ficar brincando que eu sou bruxa, que eu sei um monte de coisa, não sei o que lá. E aí ele espalhou para as amigas dele que eu sou bruxa e eu moro num quarto que é em cima, né? Que é na torre. Aí eu cheguei outro dia numa festa que tinha um monte de gente, aí essa menina que é amiga dele falou assim, é ela, tá vendo? Ela que eu falei que é a avó do João, que é bruxa, que mora na torre. Eu falei, sou eu. Então, essa brincadeira faz parte, né? E assim começou o Zé Pereira. Que a gente saiu na rua, nós, caixeiras, e nós temos um grupo de caixa, de brincadeiras tradicionais. Tem mais de 20 anos essa brincadeira. E a gente saía na rua fazendo essa brincadeira no carnaval também. E o seu Ico falou, olha, é carnaval, vocês vão fazer a brincadeira de vocês, mas vocês têm que cantar o Zé Pereira. Mas como que é o Zé Pereira, seu Ico? Zé Pereira é assim, ele ensinou esse, porque tem o Zé Pereira gravado tradicionalmente, mas ele ensinou o jeito dele. E é o jeito que a gente canta, o Zé Pereira. Né? Aí, ok, então a gente brincava, escolhia as brincadeiras na sacolinha, e veio o Zé Pereira. E foi juntando gente, e pronto. Isso foi em 2004. Em 2005, fomos para a rua de novo. E tinha que acabar o carnaval, tinha que ir para a casa dele. A gente descia lá para a Rua do Rosário. Né? Nesse tempo, imagina, 2004, não tinha ninguém na Rua do Rosário, que delícia que era, né? E juntava só um povinho assim. E aí a gente acabava de brincar e ia para a casa do seu Ico, ele morava na Rua Matutina, do lado, naquela rua do lado da Igreja Matriz. A gente ia, acabava a brincadeira, acabava de subir a ladeira do Rosário e ia para lá. Aí, chegando no outro ano, 2005, uma galera, assim, uns jovens mesmo, uma rapaziada, assim, o Zé Pereira chegou, nós olhamos assim, né, eu e as meninas, Zé Pereira? Vocês, Zé Pereira, a gente veio pra cá só pra brincar com o Zé Pereira. A gente olhou e falou assim, então vamos brincar. E aí passamos a assumir essa coisa do Zé Pereira. Diz no carnaval, a gente ser o bloco do Zé Pereira. Mas a gente saía com as nossas caixas. Aí, quando o Noel voltou de São Paulo, que ele começou a assumir mais, né, de frente essa parte da regência, aí o Museu conseguiu arranjar uns instrumentos lá, os primeiros instrumentos, que era bem engraçado, né, porque quase não soava nada. Mas aí que a gente começou a assumir esse formato como é até hoje, né, de usar surdo, de usar caixa, de usar ripinique, tamborim e tal. Mas tudo obra de Zé Pereira, seu Ico, Zé Pereira, Noel, Pereirão, Morcego, e o Pereirinha agora, que é o Manu. Virou Pereirinha, Pereira e Pereirão. É engraçado que os meninos chamam ele de Zé Pereira. Vocês já viram isso? Você viu? Os meninos chamam de Zé Pereira. Então, essa brincadeira surgiu dessa relação com o seu Ico. Seu Ico Pereira também. Que esse ano, 2026, ele estaria fazendo 100 anos. Agosto, ele é leonino. Estaria fazendo 100 anos, dia 6 de agosto. E quando ele morreu um pouco antes de fazer 80 anos, né? E ele gostava muito do Celso. Aliás, não sei se vocês sabem, os velhos adoram o Celso.
E aí ele chegou para o Celso e falou assim, Celso, você tem que fazer uma caixa para mim do aniversário de 80 anos. Porque o Celso faz caixa. Fazia. E aí, mas quando que é seu aniversário, seu Ico? Ah, é agosto. E o Celso correndo, claro que ele não entregou a tempo, entregou só em setembro, outubro. Depois nós descobrimos que ele estava mentindo. Que o aniversário dele era no ano seguinte. De 80 anos. Ele estava fazendo 79, 2005. Aí, o que aconteceu? Ele morreu em janeiro de 2026. Ele não fez 80 em 2006. Ele não fez 80 anos, mas ele ganhou a caixa. E no dia... E ele era tão doido, gente, vocês não estão entendendo o tanto que ele era doido. Nessa época, ele brincava muito com a Dona Benta, que era outra contadeira de história, não se lembra, né? Dona Benta. E aí a Dona Benta morreu nesse ano, 2005, ela morreu e nós fomos no enterro. O filho tinha pedido para a gente tocar a caixa no enterro, depois ele não quis mais. Mas nós acompanhamos o enterro com o seu Ico. Aí, atravessando a ponte de madeira, quando foi começar a subir a ladeira do Rosário, ele falou assim, não, agora eu não vou mais. Eu falei, uai, seu Ico, vamos até o cemitério. Ele falou, não, agora eu não vou mais. Porque agora também estou achando muito sem graça esse enterro. Eu falei, uai, enterro, você tem algum enterro? Que não seja sem graça? Ele falou, o meu não. Então, vocês podem anotar logo, porque eu vou falar para meus filhos. Daí ele contou como que ia ser o enterro dele. Isso era agosto ou setembro. Acho que foi agosto que a dona Benta morreu, não me lembro exatamente. Então, ele falou que ia sair da casa dele, a gente tocando caixa, ia subir a Rua do Bonfim, carregando caixão. As pessoas carregando caixão, não estava nem aí, não. Ia subir a Rua do Bonfim, quando chegava lá em cima, na frente da igreja do Bonfim, alguém ia cantar, eu não me lembro mais quem, que ele determinou. Ia descer a Rua Aurora, e quando chegava na Ponte de Madeira, a Marieta ia declamar uma poesia, aí ia subir a ladeira do Rosário, lá em cima, na ladeira do Rosário, ele falou que ele ia levantar assim, ó, o caixão, do caixão, dar tchau e falar, segue inteiro. E esse que era. Mas você acredita que ele falou para os filhos dele? Isso. Quando ele morreu, eu estava em Brasília. A Luciana me ligou da Gaína, seu Ico morreu. O caixão não vai sair enquanto você não chegar, porque nós temos que tocar a caixa. Aí, nessa época, estava reformando a igreja matriz. Aí, na hora de enterrar, eu cheguei, viemos correndo de Brasília, eu cheguei, o Pompeu não queria deixar a gente, o Pompeu não queria deixar tocar a caixa. O que tem com isso, né? E aí a filha brigou com o Pompeu e falou, não, eles vão tocar a caixa. E o seu Ico tinha encomendado que o Celso ia tocar a caixa dele, que o Celso fez para ele. Aí nós não fizemos todo esse circuito, porque... Não, mas fomos tocando caixa. O caixão aberto, tocamos caixa, fechou o caixão, fomos tocando caixa. Ele não levantou, mas eu não sei se vocês acreditam ou não, mas eu vejo as pessoas quando elas morrem, algumas pessoas. E ele estava ocupando o céu todinho, rindo, só a carona dele assim, rindo, até a hora que enterrou. Quando enterrou, virou luz. Então ele estava. Ele não deu tchau, mas ele estava ali sorrindo. E é isso, essa homenagem que a gente fez ano passado para o seu Ico, mas que está se estendendo esse ano, né, com aquela música que o Noel e o Mano fizeram ano passado. Acho que eu falei, mas eu estou muito emocionada com o seu Ico, a gente era muito. Vai, pessoal. Alguém mais quer falar, gente? Gil, sei, chegou agora, não vai falar? Antes de agradecer tudo, eu vou falar para quem fez eu vir aqui e participar do bloco tudinho. Para eu chegar aqui hoje, eu tenho que agradecer meus tios, porque eles que fez eu vir. Em 2024, eu saí só dançando, tudo bem, mas vai indo.
E aí eu ia tocar tamborim, mas eu não tinha um surdo, mas eu, tipo que o Noel fez um surdo pra mim, pequeno. Mas eu agradeço muito os meus tios. Qual o nome deles? Ana Maria e Xanha. Agradeço muito. Eu queria tocar terceiro surdo, mas eu tive que tocar segundo. Depois, eu toquei terceiro, acho que foi 2025. Aí foi 2025. E agora, em 2026, eu já aprendi muitas coisas que eu, quando era o começo de 2026, eu não sabia de nada, eu não sabia nem da mais fácil que o Manu me ensinou. Mas ele não tá aqui, né? E eu agradeço muito, Manu, por me ensinar a tudo. É isso. Quer falar? Bom, boa noite a todos. Para aqueles que não me conhecem, eu sou a Gil. Eu fui intimada até aqui pelo morcego. E eu trabalho com produção cultural, principalmente com a questão da cultura preta, né? E eu acredito que a cultura, ela é viva. E ela, por ela ser viva, a cada momento ela vai se modificando, ela vai se adequando àquela época, àquele movimento. E devido a isso, não impede da gente fazer as nossas manifestações, né? De estar expressando, como o Noel falou, né? Que eu vi o dia que vocês saíram vestido de mulher, né? E eu achei muito bacana, porque era um momento, né, que a gente estava falando, nós mulheres falando que não é não, que o corpo nos pertence, então eu achei muito bacana de ter a presença dos homens vestidos de mulher, né, mostrando que está junto com a gente na causa, né? Então isso é legal, isso mostra que não é porque é um bloco de carnaval que não vai ter uma manifestação em relação a algum movimento que está acontecendo naquele momento, né? Eu vou falar uma coisa que pode ser polêmica, porque eu não sou de Pernambuco, mas eu moro aqui há 20 anos, que teve uma saída de várias mulheres vestidas de indígena e tudo mais, as pessoas tirando foto, né, postado no Instagram, e eu achei aquilo pavoroso. Por quê? Porque, primeiro, não estava representando os indígenas brasileiros, os indígenas americanos. E não tinha nada de caráter de manifestação em relação à população indígena. E justamente no ano em que tinha uma aldeia, se não me engano, os Tapajós, alguma coisa assim, que o Bolsonaro não estava deixando chegar comida, não estava deixando chegar água, do Yanomami. Então, assim, manifestações também indígenas, em abril, que todo ano eles vão para Brasília, se manifestar e tudo mais. E foi um ano que teve uma pancadaria, minha amiga, que é da Chacriabá, ela estava participando, então ela falou que ela apanhou o marido. Então, assim, era um momento que estava acontecendo muitas coisas em relação à população indígena, né? Como sempre acontece, não só indígena, como a população negra também. E teve esse desfile, né?
E aí eu achei pavoroso, assim. E as pessoas achando aquilo ali muito representativo, muito bonito. E aí eu me posicionei, falei, olha, eu achei pavoroso no sentido do que estava acontecendo naquele momento. Me falaram que estavam previsto, né, e tudo mais. Eu falei assim, tudo bem, mas interrompe. Ou então coloca alguma coisa falando a respeito daquilo que está acontecendo. Sabe? Placas, porque não é porque era alguma coisa representativa de alguma coisa cultural de Pirenópolis que não pode ter uma faixa, uma placa, pessoas falando, né? Então, eu achei vazio. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, do esvaziamento das coisas, do esvaziamento da história. O Zé Pereira, ele tem uma história, ele tem uma raiz que vai ser passada para gerações futuras. Mas essa história tem que ser contada, para que não fica só um bloco que é um bloco. Ele não é só um bloco. Ele é uma manifestação cultural que representa um bairro, que representa uma história, que representam famílias. E isso tem que ser passado, para que não fique vazio, né? Então, como eu estava falando, essa manifestação ficou vazia. Essa manifestação não, esse desfile pavoroso. Ficou vazio porque não tinha nada. Cadê a representação? Né? Fora que não tinha pessoas indígenas ali no meio também, e todas de cocá, e hoje em dia a gente sabe. Cocá e cabelo, peruca black não se usa mais, já não é de bom tom. Então, sabe, é uma questão da gente pesquisar, sabe, da gente ter essa empatia com o outro, sabe, se colocar no lugar do outro. É difícil, mas é possível, porque a gente só sente o que o outro sente quando é ou com a gente ou com uma pessoa próxima, né? Porque a gente vê e fala, não, é tão distante, é tão longe, né? Uma aldeia indígena ou uma população quilombola, né? Ah, é tão longe de mim, então por que eu vou me sentir, sabe? Por que eu vou me manifestar em relação àquilo? Mas aí quando é uma pessoa próxima, né? Aí dói. Mas não é porque não ser uma pessoa próxima que a gente não possa se manifestar, se compadecer com as pessoas, né? Então é isso, pessoas. A gente tem que sempre não deixar esvaziar a manifestação cultural, passar isso para gerações futuras, né? E a cultura ela é viva. A gente pode ter modificações, sim, mas a história daquilo ali não pode ser perdida e nem apagada. Obrigada. Massa demais, valeu, Gil. E eu acho que é bem por aí, pessoal. Acho que a Gil trouxe um bom exemplo, né? Porque é aquilo que a gente estava falando. Não é que pode ou não pode, mas acho que a ideia nossa é trazer a consciência junto. Então, assim, estou vestido aqui com adereços indígenas. Não é que pode ou que não pode, mas por que você está assim? Por quê? Não, eu estou assim porque está acontecendo lá, tem os indígenas que estão morrendo agora, eu estou vindo aqui para chamar atenção para isso e para a gente entender lá, apoiar eles e tal. Não, estou vestindo só porque eu achei bonitinho essa roupa e tal. Não, então não, né, gente? Tem gente morrendo lá e você está aí fazendo graça com essa roupa de indígena, enquanto tem os indígenas de verdade estão lá morrendo e apanhando e tomando bala. E você está aí tirando onda, tirando foto e postando no Instagram. Então, acho que é isso, o esvaziamento, né? Então, você pegar aquela imagem e falar, não, vou levantar a bandeira aqui e vou apoiar essa população que está precisando de ajuda, né? Está precisando de visibilidade. É uma coisa. Agora, você se apropriar daquela parte que você acha bonito, né? Que é indumentária, roupa de pena e tal, mas virar as costas para a população que está literalmente morrendo, né? Aí não dá. Então, acho que Gil trouxe um bom exemplo aí, obrigado. E a gente vai caminhar para o final, né? Encerrando aqui. Então, assim, encerrando esse momento aqui, mas é uma conversa, uma reflexão que não vai se encerrar agora, né? A ideia é que a gente possa continuar conversando sobre isso no carnaval, né? Depois do carnaval também, né? Levar para a vida, né? Antes de encerrar, alguém quer falar alguma coisa? Verena?
Não, gente, só trazer de novo, a gente fez falas muito boas, e aí, como o Noel falou, essa conversa não termina aqui, né? A gente segue conversando, inclusive o nosso tema esse ano é Cerrado. Eu estou disponível para ajudar todo mundo, algumas pessoas me escreveram para perguntar ajuda de fantasia. Todo mundo que quiser me escrever, meu telefone está lá no grupo, Terená, para quem não sabe meu nome. Então, qualquer pessoa que tiver dúvida, quiser pensar ou tiver ficado incomodado com alguma coisa, que foi o que eu falei no começo, esses temas são temas que são difíceis. Então, se alguém discordou de alguma coisa, fala. Tá com vergonha de falar agora? Fala depois. Tem o telefone do Morcego, tem da Daraína, tem do Noel, tem o meu, tem o de vocês. Conversem entre vocês. Puxem um assunto que não é uma coisa que a gente fala um dia e já resolve. Nunca mais vou falar isso, porque isso quer dizer que a gente não está refletindo. São temas que são muito difíceis e a gente precisa refletir sobre isso. Então, a conversa tem que continuar. Se tudo der certo, a gente vai ter ensaio do Zé Pereira o ano inteiro. Então, como o Morcego falou, a gente continua essa conversa o ano inteiro. E aí a gente lembra de novo, nosso tema esse ano é Cerrado, fantasias relacionadas com esse tema, tem uma diversidade gigante, bicho, planta, pessoas, tem várias possibilidades. E aí, se alguém tiver dúvida, precisar de ajuda, é só dizer. Inclusive, tem povos indígenas do Cerrado. Povos indígenas, povos quilombolas. Só uma pergunta, não não. Só para responder. A fantasia vai segunda-feira, na sexta a gente vai trabalhar. Isso. É isso. E segunda fantasia. Na terça? Na segunda. Sexta de Bará. Sexta de feira. E dia 16 de fantasia. Isso. É isso? Então, agradecer a todo mundo, gente. Parabéns para nós por abrir essa conversa aí. Acertou? Não paga essa casa. Já deu um fotógrafo aí? Nós queríamos também. Parece que tem irmão, não fala com ninguém. Aonde que vai ser a faixa?